Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as tabelas. A gente aprendeu a fazer um questionário e aí agora que a gente tem aplicado o questionário, tem os dados lá, o que a gente vai fazer com esses dados? Uma forma de organizá-los é a partir das tabelas. Então, o que é uma tabela? É um quadro que resume um conjunto de observações. Isso está no livro Estatística Fácil, que é um dos livros que a gente adota na unidade curricular, né? Então, aqui tem um exemplo de uma tabela. O que a gente precisa observar numa tabela? Que a gente vai ter uma coluna indicadora aqui na esquerda que me diz exatamente sobre o que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, aqui ó, são as companhias aéreas, né? Esse aqui já é antigo, mas só para vocês terem uma noção, então, aqui que são os dados que a gente vai falar. Depois aqui a gente vai ter um cabeçalho com informações. Então, o que ele está aparecendo das companhias aéreas? O prejuízo, o número de funcionários, o número de aeronaves e a taxa de ocupação. Em cima da tabela, a gente tem um título. Isso aqui é muito importante, porque o título ele tem algumas coisas que precisam constar. O que aparece no título aqui? Ó? Situação das companhias aéreas, Brasil, junho de 1999. Então, são 3 coisas que tem que constar no título. Aqui, ó, situação das companhias aéreas é como se fosse o tema, sobre o que eu estou falando. Brasil é o local, porque eu poderia estar falando de outro país. E junho de 1999. O tempo de quando que é isso aqui. A gente já percebe, né? Que tem algumas companhias aéreas que nem existem mais daqui. Então, ó, 1999. Então, isso aqui é muito importante. No título, a gente sempre tem que ter tema, local e tempo. Aí, aqui a gente tem as linhas da nossa tabela, as colunas. Aqui embaixo, a gente põe um rodapé com a fonte. Então, se isso aqui foi retirado de algum local, de onde eu tirei. Se eu que fiz, aí a gente coloca dados dos autores. Cada dado aqui, ó, por exemplo, esse 54 aqui, que é o número de aeronaves da TAM, é chamado de casa ou célula. Uma coisa muito importante aqui é que tabela, ela tem essa característica que está aqui, ó. Aqui nessa primeira linha, que é o meu cabeçalho, que a gente tem essas linhas marcadas. Aqui eu não vou ter linha. Aqui embaixo eu tenho linha de novo e aqui nos laterais ele é aberto. Se eu fechar aqui, eu não tenho mais tabelas. Aí, se tiver fechado, a gente vai chamar de quadro, tá? Não há problema se vocês fizerem uma atividade estatística lá no PI de vocês ou alguma coisa e colocarem fechado. Só que aí, aqui em cima, em vez de escrever tabela, aí vocês colocariam quadro 2.1, tá? Então, é isso que vocês têm que lembrar na hora de fazer uma tabela e também lembrar que sempre aqui na descrição eu tenho que ter tema, local e tempo. Aí a gente tem uma distribuição de frequência. O que é isso? A gente é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências. Então, se eu fizer um questionário, várias pessoas vão responder, posso separar lá quantas têm idade 15 anos, quantos têm idade 16, quantos que têm ensino fundamental completo. Então, são essas coisas aqui que a gente vai colocar numa distribuição de frequência. Tem a tabela primitiva ou de dados brutos, então são os dados que eu coleto em campo. Isso aqui a gente vai fazer nessa unidade curricular, que a gente vai colocar tudo no Excel. Então, ele vai de uma forma desordenada. Conforme as pessoas vão respondendo, a gente vai colocando. Então, por exemplo, observe as notas em estatística no ano de 2013. Aqui tem todas as notas, né? 8, 2, 5, 6, 5, 6 e assim por diante. Só que, dessa forma como está organizado, fica difícil de ver quantas pessoas tiveram nota 2, quantas pessoas tiveram nota 3. Está desorganizado. Para organizar aqui, isso a gente chama de row, que é uma tabela que a gente obtém a partir da ordenação dos dados, em ordem crescente ou decrescente. É muito importante organizar os dados, tá? Ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, não só para a gente montar nossa tabela, mas depois quando a gente precisa calcular média, mediana, moda, a gente precisa desses dados sempre ordenados, tá? Então, aqui, ó, ele ordenou esses dados que estavam aqui em cima da nota menor para a nota maior. Então, com isso aqui, fica mais fácil a gente montar uma tabela a partir desses dados que a gente vai fazer depois, tá? Aí, nas frequências, existe a frequência absoluta, que são os dados resultantes da coleta direta, sem outra manipulação. Então, quantas notas 2 a gente tinha? Eram 3 notas 2. Então, aqui a gente põe a nota e a quantidade. Eram nota 2, foram 3. Nota 3 e assim por diante. Então, essa é a frequência absoluta. Existe ainda a frequência relativa, que é uma comparação por quociente, uma razão. Normalmente, a frequência relativa a gente trabalha em porcentagem. Então, qual é a
porcentagem desses alunos que tirou nota 2, né? Se eram 3 alunos, de quantos, né? Quantos tiraram nota 2? A gente vai fazer esses cálculos depois, tá? Aqui tem um exemplo para vocês, ó. Quantidade de filhos, frequência absoluta e frequência relativa. Então, quantas pessoas têm 0 filhos? 30. Então, isso corresponde a 18,75%. Ó, frequência absoluta, frequência relativa. Em uma tabela, eu não preciso escrever frequência absoluta. Aqui eu poderia ter escrito assim, ó. Quantidade, né? Claro que escrito, né? Quantidade normal de respostas. E aqui, se eu quisesse, eu poderia ter escrito porcentagem. Eu não preciso escrever frequência absoluta e frequência relativa. Se quiser, pode, mas normalmente em tabelas, assim, que a gente vai colocar em trabalhos, a gente escreve já em português, porque frequência absoluta e frequência relativa são palavras mais estatísticas. Então, quem não teve essa aula e tudo, pode ser que não entenda o que a gente está querendo dizer. Aqui neste quadro, né, porque aqui tem linhas do lado, né, neste quadro aqui ainda está faltando o título, né, então seria número de filhos da população. Aí, sei lá, daí a gente vai colocar um local, por exemplo, sei lá, Gaspar e data 2020, tá? Só um exemplo, tá? Porque a gente tem que colocar tema, local e data. Então, olha só, das notas aqui, como é que a gente poderia fazer uma tabela a partir disso, tá? Então, a gente vai primeiro fazer o título, então, distribuição das notas de estatística. IFSC 2013, tá? E aí que a gente vai colocar as notas, a quantidade de alunos e a porcentagem. Então, a nota 2, quantos alunos foram? 1, 2, 3. Então, 3 alunos. Nota 3, quantos alunos foram? 1, 2, 3 também. Nota 4, 1, 2, 3, 4. Nota 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nota 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nota 7 foram 2 e nota 8 foram 1. Algo também muito importante aqui é que aqui embaixo a gente sempre coloca total e não soma. Então, o total de alunos que a gente tem aqui, né? 3 mais 3, mais 4, mais 9, mais 6, mais 2, mais 1. Então, vamos ver quanto que isso resulta para a gente colocar ali o total, né? 3 mais 3, mais 4, mais 9, mais 6, mais 2, mais 1. Resultou em 28. Então, se eu quiser saber a porcentagem, agora é só fazer 3 dividido por 28, que vai dar aqui 10,7%. Aqui 10,7%, aí 4 dividido por 28, 14,3%. 9 dividido por 28, 32,1. 6 dividido por 28, 21,4. 2 dividido por 28, 7,1. E 1 dividido por 28, 3,6. A soma disso aqui vai ter que dar 100%, tá, gente? Se não der, porque a gente fez algum arredondamento, porque se vocês fizerem esses cálculos aqui, né, porque isso aqui veio do 3 dividido por 28. Se vocês fizerem esses cálculos, deram frações assim, com várias casas depois da vírgula. Então, nos arredondamentos, pode ser que às vezes dê 99,9, 99,8. Aí arredonda um pouquinho para sempre fechar no 100%.